Boa tarde. Bem-vindo a esse evento comemorativo do Prêmio Abel, recebido pelo Yves Meyer, em março, pelo seu trabalho pioneiro em wavelets. A gente tem uma programação simples. O Marcelo Viana vai falar um pouco sobre o Prêmio Abel em geral. Depois vão ter duas palestras, aspectos matemáticos da contribuição do Yves Meyer. Só um momento aqui. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o professor Tomei da PUC me mandou isso, uma tese que ele orientou em 89, quando ele falou que ele tentou traduzir wavelets para português, chamar de marolas, mas ele mesmo falou que não, é uma palavra que não pegou. Embora em francês tenha uma coisa parecida com isso, Anderlet é parecido. E para também não, né? E quem quiser saber um pouco mais sobre o Prêmio Abel ou sobre o wavelets em particular, tem esse livro sobre as primeiras palestras do Prêmio Abel e um livro do Luiz Velho que é parecido com a palestra que ele vai dar, que ele começou num curso no IMPA, né, no colóquio, e depois no SIGGRAPH mais de uma vez, eu acho. Então, com isso eu vou passar a palavra ao Marcelo Viana, que vai falar um pouco sobre o Prêmio Abel. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Quero começar por parabenizar o Luiz Henrique por essa iniciativa. Esse é o tipo das coisas que a gente pensa seria ótimo se alguém fizesse, e ocasionalmente alguém faz, e é sempre uma alegria quando isso acontece. Abel é um matemático com uma trajetória pessoal dramática, todo mundo aqui deve saber, ele morreu bem jovem. Ele, desde cedo, foi reconhecido como um talento excepcional, mas ele morava num país do terceiro mundo, que era a Noruega, onde não havia a menor condição de acomodar alguém com o talento dele. Tinha amigos, tinha admiradores, e acabou sendo possível conseguir para ele uma posição de professor na Universidade de Berlim. A carta convite para ele assumir a posição em Berlim chegou à Noruega depois que ele já tinha falecido, de consequências, questões de saúde, mas ligadas também de fato à subnutrição. Ele era bastante pobre. Então, além do trabalho matemático dele, que é excelente, ele é um pouco menos contemporâneo de Galois, tem interseção nas coisas que eles fizeram. Eu acho que ele é menos conhecido que o Galois, pelo menos entre os mais jovens, mas não há razão nenhuma para isso, que ele não fica devendo nada a Galois em termos do que ele conseguiu. Ele nasceu em 1802, 100 anos depois, na Noruega houve uma movimentação para criar um prêmio em homenagem a ele, em 1902, isso foi bastante discutido, mas não deu em nada. Simplesmente passaram mais 100 anos, e aí perto de 2002 as pessoas se lembraram de novo da ideia. De fato foi mais amplo do que isso. Houve inclusive uma candidatura da Noruega para organizar o Congresso Internacional de Matemáticos em 2002, que estava ligado ao fato de ser um bicentenário. Essa candidatura não foi muito enfática e o Congresso acabou acontecendo em Pequim, mas já estava na cabeça das pessoas essa ideia de voltar a homenageá-lo, de voltar a pensar em como homenagear a trajetória dele, e dessa vez vingou a ideia do prêmio, talvez em parte porque no meio tempo, nesses 200 anos, a Noruega já não era mais um país do terceiro mundo, em particular porque tinham descoberto petróleo, todo um ciclo de prosperidade que facilitou a decisão do governo norueguês de criar um fundo para a constituição do Prêmio Abel. Esse prêmio foi concedido pela primeira vez em 2002 ao Jean-Pierre Serre. Houve em 2001 uma atribuição um pouco simbólica, mas para valer começou em 2002, e como o Luiz Henrique mencionou, em 2017 ele foi para o Yves Meyer.
O modo como esse prêmio funciona, isso foi um desenho muito cuidadosamente desenhado, inclusive no tempo que o Jacó era presidente da IMO, da União Matemática Internacional, porque os noruegueses, quando criaram um prêmio, também queriam que ele fosse um prêmio de grande destaque. Não basta colocar muito dinheiro no prêmio para que ele tenha respeito acadêmico. Então, eles desde cedo buscaram uma parceria tanto com a União Matemática Internacional quanto com a IMS, a Sociedade Europeia de Matemática, para, de alguma forma, cooptar o prestígio científico dessas instituições para o prêmio. Então, a decisão sobre o vencedor do prêmio é tomada por um comitê com 5 matemáticos, dos quais os noruegueses indicam um. Por exemplo, há pouco o Luiz mostrou o livro Abel Prizes, tem 2 autores, a Ragni Pine e o Helga Holden. Os 2 foram em algum momento membros desse comitê. É uma regra que ninguém fica mais do que 2 anos no comitê, tem que rodar. E os outros 4 membros são designados, 2 deles pela União Matemática Internacional e os outros 2 pela Sociedade Europeia de Matemática, por um mecanismo em que, por exemplo, a União Matemática Internacional a cada ano indica 2 nomes, dos quais é escolhido um pela Academia Norueguesa de Ciências. Essa flexibilidade é para permitir que eles busquem um equilíbrio. São só 5 membros no comitê, então é importante ter um equilíbrio de áreas, além dessa rotatividade que é automática, porque ninguém fica mais do que 2 anos. A cada ano são modificados 2 ou 3 membros do comitê. Um outro ponto que talvez vale a pena ser mencionado é o valor do prêmio. Ele foi fixado em 6 milhões de coroas norueguesas, que, segundo a informação que eu consegui, atualmente corresponde mais ou menos a 650 mil euros, 700 mil dólares mais ou menos, o que o torna um dos prêmios mais, não é o maior nem perto, mas um dos mais valiosos em termos monetários do universo da matemática. Há toda uma discussão, uma angústia sobre a relação entre o valor do prêmio Abel, que é bastante significativa, e a parte financeira da medalha Fields, que é bem menor, da ordem de 15, 20 mil dólares o valor financeiro da medalha Fields. Então há toda uma angústia se alguma vez o prêmio Abel vai deslocar a medalha Fields, vai tirar prestígio. Eu creio que quando o prêmio foi criado, isso era uma dos sofrimentos que foi preciso gerir, em particular o Jacó teve um papel importante nisso. A melhor resposta, na minha opinião, é uma que eu ouvi do Efim Zelmanov, ganhador da medalha Fields em 1994. Ele me disse que, independente do valor, mesmo que não desse dinheiro nenhum à medalha Fields, seria o prêmio monetariamente mais valioso da matemática, porque você ganha antes dos 40 anos. Aí o seu salário aumenta e você passa o resto da vida usufruindo as vantagens de ser ganhador da medalha Fields. Uma última informação, e depois eu encerro. Foi criada uma tradição recente ligada ao Prêmio Abel, que é de convidar um vencedor do Prêmio Abel para dar uma palestra tanto no Congresso Europeu de Matemática quanto no Congresso Internacional de Matemáticos. Isso, já que são essas duas organizações que participam na composição do comitê, então essa tradição já vem de 3, 4 anos, 5, 6 anos atrás, talvez até um pouquinho mais. Por exemplo, no último Congresso Internacional de Matemáticos, o palestrante Abel foi o John Milner, deu uma palestra fantástica lá em Seul, e a ideia é que essa tradição seja perpetuada. Não faz parte da programação oficial do ICM, mas tem um status bastante distinto, é uma palestra plenária. Então, adivinha quem a gente convidou para o ICM de 2018? E, inclusive, aceitou. Inclusivamente aceitou. Infelizmente, uma semana depois, ele avisou que por razões de família não poderia vir, por razões de saúde na família, mas teria sido a nossa escolha para
para o Congresso, para a palestra Bell no Congresso Internacional, teria sido justamente o Yves Meyer. Em parte pela, pela qualidade, excelência do trabalho matemático dele, e em parte também porque nos seria mais fácil com ele, ou um dos mais fáceis de nós usarmos como exemplo para explicar à sociedade o que é que os matemáticos fazem. Seria mais... Infelizmente ele não poderá vir, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Bom, e era isso que eu tinha anotado para contar para você sobre o Prêmio Abel. Se houver dúvidas, perguntas, estou à disposição. Sim, esse ponto que eu mencionei. Esse é o ponto que eu mencionei. Não basta você pegar, digamos, 7 milhões de dólares e dizer vou escolher 7 problemas e vou dar 1 milhão para cada um. Isso não torna o seu prêmio necessariamente, automaticamente respeitado no mundo acadêmico. O respeito vem com o fato de você ter um processo de escolha que é avalizado por uma instituição, por 2 instituições, no caso, como a União Matemática Internacional e a União Europeia, a Sociedade Europeia de Matemáticos. Isso os noruegueses tiveram muito claro desde o início. Bom, parece que não há dúvidas. Devolvo a bola para vocês. Então, vamos começar com o conteúdo matemático do evento, com o Emanuel Carneiro falando sobre a trajetória... se trocou, né? Desculpa. Trajetória matemática dos operadores de Calderon-Zygmunt até a teoria de wavelet, que é a principal contribuição pioneira do Yves Meyer. Manuel, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Luiz. Deixa eu ajeitar o microfone aqui só um minutinho, gente. Todo mundo me escutando bem? Sim? Vamos passar aqui. Eu preciso de equipamentos desse passador. Gente, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui. Quero parabenizar o Luiz aqui pela iniciativa de organizar esse ciclo de palestras aqui, voltado para um público mais amplo, mas ao mesmo tempo dizer para ele que foi um desafio que me deu uma certa dor de cabeça para pensar em como fazer isso, né? Porque depois que eu realmente aceitei no entusiasmo, né, e aceitaria novamente com o maior prazer, mas depois que eu parei para organizar minha palestra, que me ocorreu assim, nossa, para quem que eu vou falar? Assim, eu acho que eu acho muito bacana essa iniciativa de o IMPA se aproximar cada vez mais da sociedade, coisas que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Eu sou totalmente a favor disso e a favor de mais eventos como esse aqui, e creio que com o passar do tempo mais e mais pessoas de fora do IPA venham para cá passar uma tarde e assistir uma palestra assim. Eu tive um pouco de inclinação para nessa primeira vez, imagino que o público seria um pouco mais dos meus colegas aqui, dos alunos do INPE, de repente alguns alunos de outras universidades, mas eu não esqueço que está sendo filmado, tem gente que pode estar assistindo em casa ou que vai assistir depois. Inclusive a minha esposa disse que ia assistir a palestra depois. Então eu tenho aqui o desafio de falar alguma coisa que vai ser igualmente interessante para minha esposa, que é advogada, e para um matemático como o professor Jacob Pales aqui, que não necessita de introdução alguma. Tá? Então, assim, é uma tarefa que deve ir do zero ao infinito em 40 minutos. Perdoem-me se for muito simples, perdoem-me se for muito complicado. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui das contribuições do Yves Meyer, em particular a teoria de wavelets, mas eu gostaria também de falar de algumas outras coisas que ele fez, até porque o Luiz Velho, que vai vir falar aqui depois de mim, é um especialista muito mais na parte de matemática aplicada e pode falar um pouco mais da parte mesmo da contribuição dele à parte de computação gráfica. As escolhas que eu vou fazer aqui são, obviamente, vocês vão ver que o Yves Meyer é um cara escreveu muito, publicou muito,
contribuiu muito para a matemática aplicada, inclusive vencendo as fronteiras em contribuições com outras ciências. Então, é uma escolha do ponto de vista puramente pessoal, obviamente ela não extensiva. Eu vou escolher 2, 3 ou 4 tópicos para falar um pouquinho, só para dar uma ideia de que um pouco da área de análise em geral, da área de análise de Fourier, e como surgiram algumas dessas ideias que ele teve, tá? Então, vamos lá. Este é o nosso herói do dia, Yves Meyer, Prêmio Nobel 2017, né, dado pela Academia Norueguesa de Ciências e Letras. Ele foi anunciado em março. É engraçado que dá um telefonema para ele no mesmo dia, anunciando o prêmio, dizendo que ele ganhou. E foi entregue em 23 de maio. E o prêmio, para quem não sabe, dá um valor monetário, como o Marcelo estava falando, de $715 mil, que não é nada mal, né? Eu vou tentar passar alguns vídeos para vocês nessa palestra aqui. O primeiro é um vídeo que eu achei muito legal, que é tirado diretamente da internet. Então, eu quero ver se funciona. Tomara que sim, que é um vídeo do próprio... É um vídeo curto que a Academia Norueguesa fez sobre o Meyer. The day they discovered the signal, the gravitational waves, they sent me an email telling that it is based on my work. The idea that your work has been used for this magnificent discovery is something that is thrilling. You cannot believe it. The discovery of wavelet took me 3 months. My main achievements are outside wavelets, the solution of Calderon conjecture, which lasted 7 years. The beauty of the life here was related to freedom. I have friends from École Normale Supérieure. I have kept a relation with them all my life. Merci. Merci. I could be able to do that, to jump from the top of this window to the top. We did some radical things for showing them that I cannot be impressed by anything. I taught as a teacher 3 years. That's something which was a shock, a surprise for my schoolmates here. The best is to combine teaching and research. There is a possibility where you are only doing research, you have no teaching at all. I never did that because I would be ashamed, because if you belong to do that, it means that you have to find a theorem per day, because you are paid only for doing research, and then the pressure is so terrible that would dry my mind immediately. Mathematicians have a tendency to believe that they know the truth about everything outside mathematics. So that's a general tendency of mathematicians, which is a little bit ridiculous. Le dossier des académiciens vivants is a name of a living or a dead academician. No, but I do not want to read it, because if I would read what people think about me, there could be fights, Gay-Lussac, Berthollet. I did not like Cauchy. He was royalist, while Galois was left-wing. And here in mathematics, I'm not reading in a systematic way, but I feel it is not good. I prefer to think by myself, but I would advise people not to read, because if you do not read, you reinvent the wheel. I loved attacking a problem with just bare hands, without weapons. Just bare hands, just the fight, the true fight. And finding completely distinct ideas than the traditional ideas towards this problem. I've done that all my life. I will never advise a student. It is too dangerous to behave that way. Esse foi o pequeno vídeo que a Academia Norueguesa fez para o Yves Meyer. Um cara realmente muito inspirador,
né? E como a gente vai ver ao longo da palestra, nos próximos 30, 40 minutos, contar um pouquinho mais da história dele. Né? Isso aqui é uma pequena biografia dele. Né? Ele nasceu em Paris, cresceu na Tunísia, né? Foi primeiro lugar no exame da École Normale Supérieure em 57 e completou seu doutorado em 1966, tinha 27 anos, sob a supervisão desse matemático Jean-Pierre Carrane, que é um cara muito sensacional nessa área de análise com teoria dos números. Vocês vão ver que as primeiras contribuições do Meillet foram, de fato, nessa interface de análise e teoria dos números. Eu vou falar um pouquinho mais delas depois. Aqui está uma lista dos lugares onde ele trabalhou. E vocês vão ver, a partir dessa lista extensiva aqui, que ele é um cara que pode ser considerado um intelectual nômade. Ele sempre gostava de sair um pouquinho da sua zona de conforto, de mudar de áreas, né? Não só fisicamente, quanto cientificamente. Né? Começou trabalhando em uma área, se reinventou, trabalhou em outra, se reinventou, trabalhou em outra, e assim foi. Essa era a maneira dele continuar energético, e hoje em dia, vocês veem, pelas breves palavras que ele falou aí, ele tem 77 anos e ainda está em plena atividade. Algumas frases, a maioria dos slides está em português, alguns em inglês aqui, que eu não quis traduzir, mas uma frase sobre ensinar. Ele foi professor na escola militar assim que acabou o doutorado. Ele dizia, a good teacher needs to be much more methodical and organized than I was. I was uncomfortable with being the one who was always right. To do research is to be ignorant most of the time and often to make mistakes. Ele foi vencedor do Prêmio Salem em 1970, esse é um prêmio para quem dá grandes contribuições na área de análise harmônica. Foi vencedor do Prêmio Gauss no ICM de 2010. Isso para matemáticos cujas contribuições transcendem a própria área de pesquisa e atingem novas áreas. Foi palestrante do ICM em 3 oportunidades, o que é um fato bastante raro, o Marcelo pode atestar isso daí. Prêmio Abel em 2017. Suas principais contribuições são, vou listar aqui 4 áreas, mas isso aqui é não extensivo. Está nessa área de análise harmônica, coisas como integrais singulares, para produtos, né? Na parte de teoria dos números, que eu vou falar um pouquinho, os números de Pitot, números de Salênio, que hoje são chamados esses quasi-crystals. Na parte de equações diferenciais parciais, ele tem contribuições importantes para a equação de Navier-Stokes, o fenômeno de turbulência. E na parte de análise aplicada, é claro, toda a teoria de wavelets, que ele foi um dos precursores e hoje em dia é aplicada em muitas coisas do nosso dia a dia. Tá? Vou escolher um subconjunto aqui de 3 tópicos para falar dentre essas contribuições dele. Já vamos começar a falar disso. Sobre a pesquisa, eu gosto muito da visão dele sobre pesquisa em matemática. Mais uma vez, isso aqui é uma frase que encontrei nas minhas leituras sobre ele. You must dig deeply into your own self in order to do something as difficult as research in mathematics. You need to believe that you possess a treasure hidden in the depths of your mind, a treasure which has to be unveiled. Só para vocês terem uma ideia, essa é a página do MathSciNet do Yves Meillet, né? Se vocês prestarem atenção, é um cara que tem 205 publicações e quase 5.000 citações no MathSciNet, uma coisa extremamente difícil, né? O Ronald Koifman talvez seja o seu maior colaborador aqui, tem quase 40 publicações em conjunto, né? Essa é a lista dos principais trabalhos dele pelo número de citações. Eu vou ver que o primeiro trabalho dele aqui é realmente o livro em inglês Wavelets and Operators. Esse trabalho aqui é o trabalho dele aqui provando essa conjectura de Calderon, a que ele se refere no pequeno vídeo que vimos, né, um trabalho no ano de 1982, e tem outros trabalhos aqui mais embaixo na linha sobre as contribuições dele em teoria dos números. Eu queria falar um pouquinho sobre essas 3 coisas para vocês. Por favor, me interrompam quando quiserem. Até aqui, tudo bem? Estamos bem? Todo mundo se divertindo? Minha esposa em casa, advogada, está entendendo? Tudo bem. Não sei, está passando ao vivo? Tem uma ligação aqui com você, mamãe. Opa, rapaz, assim você me complica. Olha, eu não... Muitas das coisas eles fizeram diretamente em livros, mas eu realmente não saberia dizer, Henrique, aqui. Esse está marcado como livros aqui. Não, isso aqui são trabalhos em análise harmônica. Talvez não. Talvez um pouco mais para baixo nessa lista. Não está aqui, não. Passar, de repente, a gente volta aqui para isso, tá?
É um artigo dele de 1984, 85, quando ele fez a parte dos wavelets com a Dalby e com esse Stefano Mallat. Tá, vamos voltar aqui. Eu quero começar a falar um pouquinho do começo da história da própria área de pesquisa e da área de atuação do Meillet, né? E a nossa história começa com esse indivíduo aqui, Joseph Fourier, né, um matemático francês, nascido em 768, morto em 1830, né, o pai da chamada que a gente conhece hoje como análise de Fourier, né, que é simplesmente a parte da matemática que estuda as manifestações de fenômenos oscilatórios na natureza, tá? E eu queria definir para vocês o que era a análise de Fourier de uma forma simples, a minha visão, o que eu acho. Nisso eu tenho um outro vídeo para mostrar para vocês um pouquinho como é que eu vou definir isso para vocês. Isso aqui é uma cena de um filme, tá? Que alguns de vocês talvez reconheçam. Vamos ver se funciona. On the page, it looked nothing. The beginning simple, almost comic. Just a pulse, bassoons, basset horns, like a rusty squeeze box. And then, suddenly, high above it, an oboe. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfillable longing. It seemed to me that I was hearing a voice of God. Excuse me. But why? Why would God choose an obscene child to be his instrument? It was not to be believed. This piece had to be an accident. But had to be. It better be. Isso é uma cena do filme chamado Amadeus, que conta a história do Mozart. Esse é o, digamos, rival dele no filme, o Salieri. Isso conta uma parte onde o Salieri encontra uma partitura do Mozart e começa a olhar para o pedaço de papel e ver música, né? E ouvir e expressar. Aquele é o Salieri mais velho contando a experiência que ele teve quando mais jovem, quando encontrou a partitura. E para mim a análise foi um pouco disso, é você reescrever o que você vê no seu espaço, né, de uma forma que seja mais fácil ou mais simples, né? E até para transmitir essa informação. O modo como os músicos fazem isso através das partituras é meio que mágico, né? Que algumas pessoas conseguem olhar para aquelas coisas escritas num pedaço de papel e se emocionarem e ouvirem música a partir daquilo ali. Poucas pessoas, algumas pessoas nesse mundo têm essa capacidade tão distinta. Eu não sou uma delas, gostaria de ter, né? Mas um pouco disso, das pessoas que fazem análise das ondas, é um pouco disso. Isso daqui é uma coisa o tanto quanto pessoal, uma coisa que os franceses fazem que eu acho que a gente podia fazer um pouco mais, que é celebrar os cientistas. Se alguém reconhecer isso aqui são os nomes de alguns dos cientistas franceses na Torre Eiffel. A Torre Eiffel, se vocês um dia forem lá de novo, ou pela primeira vez, tem 72 nomes de cientistas franceses escritos nela. Fourier é um deles. Não são só cientistas das áreas de exatas, mas também cientistas políticos, ciências sociais, ciências humanas, né? Fourier está lá, Cauchy está lá, Poisson está lá. Então, falando um pouquinho sobre a análise de Fourier, essa é a área de pesquisa cujo objetivo primeiro é estudar as manifestações de fenômenos oscilatórios na natureza. Tá? A ideia original de Fourier é simplesmente representar uma função como sendo superposição de funções básicas, né? Que ele concebeu da seguinte forma:
transmitia uma função que era um periódico, uma função de período 1, como uma certa soma de senos e cossenos, a chamada série de Fourier, né? Então, você, ao invés de me passar a informação sobre a função, você me transmite o código, você me transmite esses primeiros coeficientes de Fourier, ou me transmite a série de Fourier que eu sou capaz de reconstruir a função, né? Isso, obviamente, tem sido usado extensivamente ao longo dos últimos 200 anos, com diversas aplicações em matemática, para resolver equações diferenciais e tal, né? Mas esse método, em algumas das aplicações práticas que a gente tem no dia a dia, ele tem as suas limitações. E a limitação ele vem mais ou menos da escolha da base de funções que você está tendo aqui, né? Essas funções seno e cosseno, vocês veem aqui o gráfico das os primeiros termos da função, vocês veem que elas não são bem localizadas. Elas estão, na linguagem, em todo o espaço, né? Obviamente, os coeficientes de Fourier vão ficando pequenos, e a contribuição que vai dando nesse cara e nesse cara vão ser bem pequenas, mas isso aqui tem uma certa limitação, porque as funções não possuem uma certa localização, e você nem pode fazer isso. Tem um certo fenômeno chamado princípio da incerteza, que não te permite localizar ao mesmo tempo a função no espaço físico e a função no espaço de frequência. É um pouquinho disso que a teoria de wavelets vem para ganhar terreno em cima da análise de Fourier clássica, né? Uma das dificuldades, por exemplo, da análise de Fourier de transmitir uma função via sua série de senos e cossenos é você conseguir captar a presença de descontinuidades na função, a presença de bicos, de coisas muito agudas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou tentando representar a função que é simplesmente 1 e menos 1, aqui uma funçãozinha, uma step function, como sua série de Fourier. E vocês veem que aqui perto das descontinuidades, eu tenho um certo buraco para cima e para baixo. E esse buraquinho aqui, que vai para cima e para baixo, ele não desaparece se eu botar, à medida que eu boto mais e mais coeficientes de Fourier. Esse é o chamado fenômeno de Gibbs, que ele me diz que mais ou menos eu vou ter um erro de 9% aqui para cima e para baixo, independente de quantos coeficientes da série de Fourier eu ponha em cada ponto de descontinuidade. Veja bem, é um teorema belíssimo. A série de Fourier ela converge pontualmente para a função em todo ponto. Então, quer dizer que essas gaps aqui que vão ficando para cima, eles vão ficando cada vez mais fininhos. Mas eles continuam lá e esse número aqui vem de uma certa integral, mas é mais ou menos da ordem de 9%. Então, se você somar por cima e por baixo, você tem sempre um erro de 18% na série de Fourier quando você tenta aproximar uma certa descontinuidade, tá? Isso aí já é um empecilho para usar um pouquinho mais da série de Fourier quando você está preocupado com coisas em muita escala pequena, né? Eu quis botar para vocês aqui uma foto de um quebra-cabeça. Isso aqui é um quebra-cabeça que eu botei na internet. Na internet é impressionante como você consegue fazer tudo que você quer hoje em dia. Então, eu botei quebra-cabeça de 500 peças e apareceu aqui 500 peças. Vou botar um quebra-cabeça. E aí você tem um certo problema, que é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que eu vou jogar um jogo com vocês e vocês vão me escolher, sei lá, 20 números reais para poder me passar essa imagem. Vamos dizer que cada cor aqui é um número real. Vamos botar as tonalidades de cores aí de 1 a 100, são 100 cores diferentes, e você é capaz de me dar 20 números. E eu quero remontar o meu tabuleiro. Então, o que você pode fazer é pegar 20 dessas peçazinhas aqui, digamos, uma pertinho da outra, e me dar as 20 peças, você vai conseguir montar o quebra-cabeça naquela localização que você me deu. Ou você pode me dar 20 peças espalhadas e não vou conseguir fazer nada com aquilo ali, né? Por outro lado, se você passar para a sua série de Fourier, né, você pode me dar os primeiros 20 coeficientes da sua série de Fourier, imaginando que isso aqui é uma função periódica no plano, né? E você vai me dar uma certa informação que vai refletir que vai ser boa no sentido macro, mas localmente não pode ser tão boa, né? Então, esse é o problema matemático que as pessoas enfrentaram, né? Por quê? Porque a informação custa caro, né? E o problema foi sempre transmitir a função, transmitir os dados, pagando o menor preço possível. Essa noção aqui de o que chama sparsity, sparse, hoje em dia está muito comum. Você vai numa conferência de análise harmônica aplicada, 1 em cada 3 palestras tem essa palavra sparse domination, blá, blá, blá. O que é isso? É você transmitir com a menor quantidade de dados possível, né? E você vê que se você simplesmente dividir a sua telinha em pixels e resolver dar uma quantidade fixa de pixels, você não vai conseguir fazer um bom trabalho, a não ser que por um milagre de Deus você esteja trabalhando com uma figura que tem um fundo branco e é só um coco na pontinha. Aí você vai conseguir, de fato, dar uma boa imagem. Ou pelo lado da transformada de Fourier, se você me der os 20 primeiros coeficientes, também, se a sua figura tiver alguns bicos, algumas descontinuidades, você vai ter problema,
Tá? E isso é o que de fato acontece na maior parte das aplicações na natureza, né? Aplicações de transmissão de ondas de rádio, transmissões de ondas sísmicas, transmissões de ondas de equipamentos biomédicos. Cada aplicação tem um certo padrão de imagem que vai mais ou menos aparecer, e as pessoas sabem disso. Então a ideia aqui seria desistir um pouquinho da base original de senos e cossenos de Fourier e mudar para uma certa base que é, digamos assim, adaptada a cada situação que você quer estudar. Essa é a ideia principal por trás das wavelets, e eu vou só falar um pouquinho de uma maneira conceptual como é que você constrói uma wavelet, né? Isso é uma confecção de novas bases de função, de novo, para cada aplicação que você tiver. Ela começa com duas funções, uma função escala φ, uma função chamada função wavelet psi, né? E você vai construir uma base, uma certa base que você deseja ser ortonormal, para o processo de translação e dilatação dessas funções, né? Os primórdios disso aqui datam de 1909, em Haar, na sua tese de doutorado, depois trabalhos feitos por Weiss, Kaufman e Morley, em 60 até 80, culminando com as conquistas de Mallarmé e Dalbechy de 84 em diante, onde eles formulam isso aí num certo framework unificado para construir bases de wavelets para cada aplicação, no que eles chamam de análise multiresolução, que o Luiz vai conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês daqui a alguns minutos, né? A contribuição do Meyer foi o primeiro que construiu esses, digamos, wavelets contínuos e diferenciáveis, e depois veio a Dalbechy e conseguiu, além disso, construir certas bases com wavelets de suporte compacto e suaves. Então, eu quero dar só para vocês, em vez de definir e dizer o que propriamente Meyer fez, que é um pouquinho mais complicado, eu queria dar uma ideia de como é que se constrói essas coisas, né? Primeiro você começa com uma certa função escala, que eu vou chamar aqui de φ, e a função escala mais, eu vou dar para vocês uma ideia do que é essa construção do Haar, certo? Eu construí os wavelets de Haar. Essa função φ é a mais básica possível, ela é a função que ela é a função característica do intervalo 0,1. Tá? Aí você vai pegar essa função φ, não olhem para essas funções do lado por enquanto. Você vai pegar o espaço vetorial de transladados dessa φ pelos inteiros, ou seja, funções φ de x menos k, com k inteiro, e você vai botar certos coeficientes na frente. É claro, para todo mundo aqui que é matemático, que se você transladar por um número inteiro, essas funções ficam ortogonais. Elas têm suporte disjunto, né? Então, se eu somar aqui alguma quantidade finita de termos, eu vou ter uma certa função, né, que a gente chama de step function, com algumas descontinuidades nos inteiros. Eu chamo esse espaço vetorial de V0. Espaço vetorial gerado por isso. Aí o sujeito vai e decide criar um espaço vetorial mais refinado. Note que isso daqui, a função tem que ter o mesmo valor em intervalos unitários, né? Agora eu vou refinar um pouquinho, vou pegar essa função aqui e vou fazer um parâmetro de dilatação. Vou considerar φ de 2t. Note agora que a função agora ela fica sendo 1 só de 0 até meio. Ela é um pouquinho mais fina, mais concentrada. E eu vou de novo transladar essa função aqui pelos inteiros. Tá? Vou trasladar essas duas funções aqui pelos inteiros, né? E vou construir o espaço vetorial V1, que agora são os trasladados desses caras aí pelos inteiros. Desse par aqui, que eu estou querendo dizer, tá? Desse e desse. Não sei se reflete o que está bem escrito aqui não. Então, isso é 2x mais k sobre 2, com k inteiro. Faltou 1 sobre 2 aqui. E você chama esse espaço vetorial de V1. Novamente, se você agora fizer translações de 1 meio, são todas ortogonais. Agora a sua escala é 1 meio e você pode construir funções que têm o mesmo valor em cada meio intervalo inteiro. Tá? Tem uma typo aqui, desculpem. E você faz esse processo. Cada processo você multiplica agora a sua função por 2AJ, né? Você soma você de novo traslada e você constrói esse espaço vetorial chamado espaço vetorial VJ. Né? Por construção, esses espaços eles têm essa propriedade de estar todos inclusos, cada um está incluso no seu sucessor, né, que você está cada vez mais refinando o seu grid. Né? E você poderia, por exemplo, dizer, olha, se eu quero ter uma certa resolução de 1 sobre 64, basta eu fazer isso, dividir isso aqui 8 vezes e tentar escrever minha função com essa resolução. O problema é que isso daí vai te dar só uma escala. Né? Pode não ser a maneira mais econômica, igual a gente viu no quebra-cabeça, de dividir as coisas em um mesmo tamanho e tentar passar a informação só naquele tamanhozinho. Pode ser mais conveniente pegar um grupamento de coisas que mais ou menos branco ali a região todinha e te passar aquela informação naquela escala maior toda de uma vez. E uma coisa que é mais divididazinha passar em pedaços. Então a ideia que eles tiveram foi não usar cada um desses espaços vetoriais propriamente dito, mas tentar fazer a coisa multi-escala.
né? E para isso você procura o complemento ortogonal desse espaço nesse, o complemento ortogonal desse espaço nesse, e assim por diante, né? E aqui o que acontece é o seguinte, você vê que essa função aqui é a função original, a função escala, e essa função aqui que é a minha função wavelet. É uma função que pertence ao próximo espaço, onde as coisas são divididas na razão de 0 para meio, de meio para 1, e ela é ortogonal a todas as funções no espaço anterior. Se você integrar essa função contra essa, porque essa daqui tem a mesma massa, em cima e embaixo, vai dar tudo 0, né? E você pode, de fato, provar que esse espaço V1, que era formado pelas funções características de intervalo de tamanho meio, é igual ao V0 mais as funções geradas por esse espaço W0 aqui, dos transladados dessa função wavelet. E você repete esse processo. Você pega agora essas funções wavelet aqui, dilata ela, ou seja, torna ela mais fina, pega o espaço vetorial gerado por elas e prova que o V2 é o V1, soma ortogonal com W1, aplica de novo no V1, então isso aqui é V0, com W0, com W1, faz isso várias vezes, e aqui você tem uma certa decomposição do seu espaço VJ, que era a escala que você queria, em coisas que tem escala de tamanho 0, 1, 2, bababá, 1 sobre 2, até 1 sobre 2 a J-1. Então tem a decomposição ortogonal em coisas que têm diferentes escalas. E aqui você já está ganhando, porque você consegue trabalhar uma função e passar a decomposição dela em coisas de diferentes escalas, você está ganhando em espaço. Tá? Então isso aqui é que é o wavelet, essa daqui é a chamada função escala. O que as pessoas agora fazem é fazer funções diferentes dependendo do tipo de aplicação que eles têm em mente. Tá? Então se você vai estudar uma onda sísmica, se você vai estudar uma onda que vem no processamento de imagens, se você vai estudar um processo de compactificação de dados, cada um desses trabalhos tem uma certa especificidade e as pessoas tentam adaptar a construção para melhor economizar naqueles processos. Tá? É só uma ideia para vocês de como são os wavelets de Ra, né? Então eu falei para vocês, isso aqui é o primeiro, isso aqui é as dilatações de ordem 2, dilatações de ordem 4 e assim por diante, né? Por exemplo, isso aqui são para vocês, só queria mostrar um pouquinho da verdade, a wavelet criada por Meyer, que é isso daqui no espaço físico, né? Essa daqui é a função escala, essa daqui é o wavelet, desculpa, essa daqui é a função escala, e isso daqui são os wavelets criados por Daubechy, que na verdade criou não só um wavelet, mas uma família de wavelets, que quando eles ficam tão suaves quanto você queira, esse daqui é só o primeiro deles, tem uma certa estrutura fractal aqui no meio, a função vermelha é a função wavelet, a função azul é a função de escala, e o processo para a construção dos espaços ortogonais é o mesmo que eu descrevi antes, moralmente falando. Dúvidas até aqui? Muito bem. E as aplicações variam numa gama vasta de tópicos, né? Dentre os quais compressão de dados, a parte de matemática, de análise harmônica aplicada e computacional, toda a parte de equipamentos biomédicos, ultrassonografia, ressonância magnética. Está sendo usado isso aqui para reconhecimento de impressões digitais, análise espectral de pinturas, né? A Ingrid Daubechy tem trabalhos interessantes reconhecendo pinturas falsas de Van Gogh e tudo. O pessoal tenta, agora tem uma certa análise espectral usando a parte de wavelets para tentar indicar quando uma pintura é falsa ou não, né? E essa daqui é a descoberta a que o Meyer se refere no seu vídeo, que recentemente foi detectada essas ondas gravitacionais criadas pela colisão de 2 buracos negros por 2 laboratórios que trabalham em conjunto nos Estados Unidos, usando um algoritmo baseado em wavelets que eles criaram para poder, digamos assim, decifrar os dados que vinham do universo. E por aí vai. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre, voltar às origens do Meyer, como é que ele começou os seus trabalhos. Tá? Lembrando que ele foi um aluno do Kahane, que era um cara que trabalhava em análise e teoria dos números, então os primeiros trabalhos dele, ele se formou em 66, em 1970 e 72 ele publicou 2 livros, né, na interface de análise harmônica e teoria dos números. Né, chamado Números de Piso, Números de Salem e Análise Harmônica, o outro Números Algébricos e Harmônica Análise, a versão em inglês. Né? Anos depois, parte das ideias que ele delineou nesses livros foram usadas, foram redescobertas em contextos diferentes no que hoje a gente chama de quasi-crystals, né? Que são estruturas que têm uma certa similaridade com um reticulado, né? Um lattice, né? No sentido de ter algum tipo de repetição de padrões, mas não são exatamente o que os lattices clássicos. Tá? Isso daqui, por exemplo, ficou evidente quando
na construção do Roger Penrose, dos tilings dele de 1974, em que os vértices formam o que o Meyer chamou de model set, que se der tempo eu consigo tentar definir para vocês o que é. E, na verdade, em 2011, né, o Prêmio Nobel de Química foi para esse químico Dan Shechtman, que, na verdade, em 1981, encontrou, de fato, a presença desses quasicrystals na natureza. Isso aqui é um exemplo do Penrose tiling. Vocês veem que os vértices desse tiling aqui formam o que se chama de quasicrystals, um quasi-lattice na definição dele. E isso aqui é o modelo atômico dessa liga encontrado na natureza. Vocês veem que aqui, se vocês olharem um pouquinho para a figura, tem uma certa repetição de alguns padrões, né? Até uma repetição de forma pentagonal. Você vê os ângulos aqui são mais ou menos... Você não pode ter um cristal na natureza com um ângulo pentagonal, 2π/5. Isso aí contrariava a própria definição da cristalografia. Mas essa figura aqui apresenta esse certo tipo de repetição. E é daí que começou essa ideia dos quasicrystals. Um pouquinho, para dar um exemplo de um dos teoremas do Meyer nessa área, falar um pouquinho do que é o número de Piso e o número de Salem. Um número de Piso é um inteiro algébrico real, θ maior do que 1, ou seja, um inteiro algébrico é simplesmente um cara que é raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, cujos conjugados de Galois, ou seja, as outras raízes desse polinômio minimal de coeficientes inteiros, que é solução, os outros conjugados de Galois têm módulo menor do que 1. Então ele é um cara maior do que 1, todos os outros conjugados de Galois dele, todas as outras raízes do polinômio minimal têm módulo menor do que 1. Esses números foram descobertos por Tu e redescobertos por Hardy em 1919, mas ficaram famosos depois da tese do Piso em 1938, eu vou dizer por quê. Um exemplo de números de Piso é a razão áurea, 1 mais raiz de 5/2, cujo conjugado é menor do que 1. Esse conjunto dos números de Piso é um conjunto fechado, isso foi provado por Salem em 1940. Se eles são maiores do que 1 e é um conjunto fechado, eles têm um menor elemento. Esse menor elemento foi computado por Siegel em 1944, e é esse número aqui, 1.3247, raiz desse polinômio, x3 menos x menos 1 igual a 0. O menor ponto de acumulação do conjunto de números de Piso é esse, é a razão áurea, né? E esse aqui que é o fato interessante, é que as potências dos números de Piso, elas se aproximam exponencialmente rápidas de um número inteiro. Isso aqui é, moralmente falando, se você tem uma equação de segundo grau, cujas raízes são alfa e beta, e uma dessas raízes é menor do que 1, e são raízes de um polinômio de coeficientes inteiros, a equação de segundo grau de coeficientes inteiros, então você pode provar que alfa n mais beta n é sempre um inteiro. Você pode escrever como a relação dos coeficientes. E o beta n, sendo um número menor do que 1, vai exponencialmente para 0. Então quer dizer que o alfa elevado a n vai ficar exponencialmente perto de um inteiro. Essa distância aqui, a barra dupla, é a distância para o inteiro mais próximo. E o que o Piso provou foi que se você pega um número real, alfa maior do que 1, e existe um lambda diferente de 0, de modo que a soma dos quadrados dessas potências de alfa multiplicadas por lambda é convergente, então esse alfa aqui tem que ser um número de Piso, e esse lambda aqui tem que pertencer ao corpo gerado por alfa. Note que é um problema hoje em aberto ainda saber se essa condição só de saber que se essa sequência converge para 0, né, para algum lambda, e quando o K vai pré-definido isso aqui convergindo para 0, o problema é aberto saber se esse número é um número de Piso ou não. Não sei saber se existem números transcendentes que podem satisfazer isso. Os números de Salem são coisas bem parecidas, só que são números agora que têm os conjugados, é um número inteiro algébrico, de novo, maior do que 1, ou seja, é raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, cujos conjugados de Galois, ou seja, as outras raízes do polinômio minimal, têm módulo agora menor ou igual a 1. Eles podem estar no círculo unitário, e com a condição de que tem pelo menos um cara que está no círculo unitário, um cara que a igualdade é satisfeita. Tá? Isso aqui implica que esse polinômio minimal deve ser um polinômio recíproco, e, portanto, se você tem uma raiz θ, a segunda raiz é 1/θ, e as outras raízes devem ter exatamente um módulo igual a 1. Tá? Isso aqui é um lema que você pode provar. O menor número de Salem conhecido, se vocês estiverem interessados por pensar nisso daí, é esse número aqui, raiz desse polinômio. Esse polinômio aqui só tem uma raiz maior do que 1, uma raiz menor do que 1, e todas as outras raízes estão no círculo unitário. Ele é 1.17628. E esse é o chamado polinômio de Lemmer. Né? Se você quiser ficar famoso, esse problema aqui talvez
na minha lista pessoal aqui, talvez seja o segundo mais famoso em teoria analítica dos números, depois da hipótese de Riemann, provar essa chamada conjectura de Lemmer, que isso aqui é um caso particular, por exemplo, provar que esse é o menor número de Salem. Muito bem. A definição formal de quasi-crystals, segundo Meyer, é essa. Existem várias definições equivalentes, mas deixa eu definir para vocês aqui da maneira que eu acho mais direta. Você pega um certo conjunto lambda em Rn, ele é dito ser o conjunto de Delaunay se existem dois raios, R2 e R1, tais que qualquer bola de raio R1 no espaço contém no máximo um ponto do teu conjunto lambda, e qualquer bola de raio R2 contém pelo menos um ponto do teu conjunto lambda. Então, eles têm uma certa separação e uma certa densidade no espaço, dada por essa condição. E, por fim, um quasi-crystal, né, é um conjunto de Delaunay, dessa forma aqui, um conjunto lambda que satisfaz essa propriedade, tal que a diferença, né, dos conjuntos lambda menos lambda está contido no lambda mais f, onde f é um conjunto finito. Observe que se o lambda fosse um lattice, lambda menos lambda está contido em lambda. Então, isso aqui eu estou te dando um pouquinho mais de espaço para o lambda ser, digamos, uma variação de um lattice nesse sentido. Esse é um chamado almost lattice, ou então um quasi-crystal. Tá? Existem outras definições equivalentes. Na prática, talvez essa não seja a definição que você usa diretamente. Uma das equivalentes é mais, dependendo da aplicação que você tem em mente, pode ser mais fácil. Mas, por exemplo, um dos teoremas que Meyer provou é esse aqui. Seja lambda contido em Rn um quasi-crystal, seja θ maior do que um número real, tal que θ vezes lambda está contido em lambda. Então, θ é um número de Piso ou um número de Salem. Reciprocamente, se θ maior do que um número de Piso ou Salem, para cada dimensão n existe um quasi-crystal lambda, de modo que θ lambda está contido em lambda. Só para vocês terem uma ideia do tipo de resultado que ele estava trabalhando naquela época. E por último, essa é a última parte da minha palestra, eu queria falar só um pouquinho para vocês das contribuições dele para integrais singulares. Né? O que é uma integral singular? Eu começo definindo apenas um exemplo para vocês, em vez de falar o caso geral. Né? Mas os operadores de integrais singulares surgem quando você tenta integrar uma função contra um certo núcleo que não é absolutamente integrável, mas exibe uma certa dose de cancelamento. Ou seja, se você olhar para a função 1 sobre x, todo mundo sabe que a função 1 sobre x ela não é absolutamente integrável. Você não pode integrar essa função perto da origem ou no infinito, senão você se ferra. Né? E as pessoas tentam definir esse operador aqui chamado transformada de Hilbert. Eu quero definir um operador para uma função f. Aqui estamos falando de funções de uma variável. T de f de x, eu quero fazer a convolução de f com a função 1 sobre x, ou seja, eu quero integrar f de x menos y sobre y dy, para cada ponto x. A primeira coisa que você tem que se preocupar é por que esse objeto aí é bem definido. Né? Se eu parei num ponto x aqui, eu jamais consigo integrar isso daqui quando y vai para zero. Aqui em cima vai ficando f de x, aqui vai ficando 1 sobre y e eu me ferro. Não. O problema é que essa função, apesar dela não ser absolutamente integrável, ela exibe cancelamento. Se você resolver integrar a função sobre y, digamos, fora de uma bolinha na origem e fora de uma bolinha no infinito, ou seja, dentro de uma bola de raio r, mas fora de uma bola de raio epsilon, a integral dela vai dar zero. Para cada y do lado direito tem um y do lado esquerdo que cancela. E isso aqui é maravilhoso. Né? Então você pode definir esse objeto aqui dessa forma. Você pode pegar o limite dessas integrais, quando o epsilon vai para zero e r vai para infinito. E agora você pode, digamos, subtrair uma coisa que é constante. Lembra que a integração é y, e aqui você pode subtrair uma constante que é o f de x. F de x menos f de y menos f de x sobre y. Esse numerador agora, pelo teorema fundamental do cálculo, se você assumir que f é suave, né, ele perde para uma constante vezes a diferença dos dois pontos. Uma constante vezes y, o y em cima e embaixo vai cortar, e você já não tem mais problema com a integração. Isso é uma coisa bem definida. Tá? Então, isso aqui é usando a propriedade do cancelamento, a propriedade da oscilação da função para poder entender esse operador. Né? Uma definição alternativa para a análise harmônica que eu dei para vocês no começo, que era o estudo dos fenômenos oscilatórios na natureza, alguém uma vez chegou e me disse que é a arte de você integrar sem passar o módulo para dentro da integral. Essa é uma definição alternativa que eu vi que eu achei muito bacana. Né? Você realmente tem que integrar, metendo a mão dentro da integral e fazendo alguma coisa mais esperta do que simplesmente botar a barra lá para dentro e avaliar. Né? A teoria de Calderon-Zygmunt é uma teoria que estuda exatamente esses operadores com núcleos singulares. Você pegar uma função f, você fazer a convolução dela por uma função g, onde g
tem o decaimento da ordem de 1 sobre x a n, que não é integrável em Rn. Por outro lado, o G tem uma certa oscilação. E você entender propriedades de mapeamento, né, de espaços LP, por exemplo, para esses operadores. A teoria clássica de Calderon-Zygmunt, ela estabelece que esse operador T mapeia o LP no LP para todo P entre 1 e infinito. Tá? E nos anos 70 e 80, Meillet deu importantes contribuições a essa teoria. Calderon e Zygmunt são dois dos maiores analistas do século passado. Tá? Alberto Calderon é argentino, é irmão do Calixto Calderon, que foi orientador do Caffarelli, que é nosso professor emérito aqui, honorário, né? Calderon foi aluno do Zygmunt, então tudo isso aí vem do Zygmunt. Zygmunt teve alunos como o Calderon, que foi aluno dele, e o Elias Stein, que foi aluno dele também. Agora, partindo a árvore do próprio Calderon, Calderon teve alunos como o Carlos Koenig, o Mike Christ, ao passo que o Stein, não preciso nem falar, tem dois alunos medalha Fields, o Charles Pfefferman e o Terry Tao. O Zygmunt teve 40 alunos, dentre os quais o Calderon. Um dos alunos do Zygmunt foi o Stein, que teve 52 alunos. Um dos orientadores do Stein foi o meu orientador, Bill Beckner, que teve 8 alunos. Então eu fico feliz de dizer que eu tenho um partezinho desse sangue aí, desse sangue real do Zygmunt. Na verdade, eu computei isso aí ontem à noite, dividindo pelo número de cada aluno, assim. Se eu botar o peso 1 no Zygmunt, como sendo o sangue real, eu tenho 0,00006 de sangue real. Matheus, que vai ser meu próximo aluno ali, vai ter 1/4 disso. Muito bem, Matheus. Duas das contribuições do Pfefferman, do Meillet para essa área. Uma delas, um trabalho que eu gosto bastante, do Charlie Pfefferman, um dos trabalhos pelos quais ele ganhou a medalha Fields, se chama The Multiplier Problem for the Ball. Ele prova que esse operador aqui definido, operador T definido dessa forma, T de F chapéu, só multiplicando a transformada de Fourier pela bola, pela função característica da bola unitária, foi um problema em aberto, durante muito tempo, saber as propriedades de mapeamento LP desse espaço. E o Pfefferman provou que esse operador aqui é simplesmente limitado em L2, o que segue facilmente da definição, mas não é limitado em LP para qualquer P diferente de 2. E um dos lemas cruciais, esse é um paper belíssimo no Annals, em 71, de 8 páginas, um dos lemas cruciais nessa prova é do Yves Meillet. E isso daqui é exatamente o resultado do paper que foi mencionado no começo da palestra, sobre as integrais singulares sobre curvas Lipschitz, que ele fez com Kaufmann e com McIntosh em 1982, resolvendo uma das conjecturas de Calderon. Ou seja, φ uma função Lipschitz, com constante Lipschitz m. Eu defino aqui a curva Lipschitz Cφ de xy em duas variáveis dessa forma, 1 mais if linha de y, x menos y mais if de x menos φ de y. E eu defino esse operador singular T de f pelo valor principal, né, aproximando essa integral aqui longe do zero e longe do infinito, multiplicando minha f de y por essa curva, Cφ de xy. Era um problema em aberto saber quando é que isso aqui mapeava o L2 no L2. O Meillet, o Kaufmann e o McIntosh provaram que, de fato, esse operador é limitado em L2 para qualquer valor da constante Lipschitz m, um resultado que havia sido provado 5, 6 anos antes pelo Calderon para um m que era apenas suficientemente pequeno. Então, é mais ou menos isso. Falei aqui durante uns 40 e poucos minutos. Que fique aí a mensagem desse cara que eu considero brilhante, né, que realmente tem duas frases dele que eu li ao longo dos últimos dias e vi algumas palestras dele, eu achei muito legal. Ele fez uns trabalhos com o Jacques-Louis Lyon, passou um problema de EDP para ele, EDP aplicada. Ele disse que quando resolveu, ele ficou feliz, ele voltou de uma depressão que tinha tido porque um amigo tinha morrido de câncer. E pela primeira vez na vida dele ali, ele estava transcendendo as fronteiras entre a matemática pura e a matemática aplicada. Ele podia dizer que a matemática pura que ele aprendeu estava realmente podendo ser aplicada no mundo real. E depois de alguns anos, quando começou esses trabalhos com a Daubechy e o Mallat, né, ele de novo disse que transcendeu uma outra fronteira, que foi a fronteira entre a matemática de fato e as outras ciências. Né? Então, isso para provar que todos nós, assim, por mais que sejamos estudiosos da matemática pura ou da matemática aplicada, nós todos somos matemáticos, mas mais que isso, nós todos somos cientistas e temos que caminhar juntos com um único só objetivo. Obrigado, gente. Obrigado, Manuel. Alguma pergunta, algum comentário?
Pode falar em português. Por mim, assim. É porque vocês têm esse parâmetro de escala, né? Eu estava mostrando para vocês um pouquinho da versão contínua dos wavelets, tá? Acho que o Luiz vai falar um pouquinho mais na palestra dele sobre a versão discreta, que é a versão que é utilizada na prática quando você tem algum tipo de transmissão de sinal, você precisa de fato modelar algo, tá? Mas não sei se posso dar uma resposta mais clara do que isso, assim, mas também foge um pouquinho da minha alçada de conhecimento, então não saberia dizer ao certo. Talvez o Luiz possa considerar mais a questão na palestra dele. Mais perguntas ou comentários? Até onde eu entendo, Henrique, o Malá foi a primeira pessoa que de fato unificou esse framework para a construção de bases de wavelets em geral, né? Nessa parte de... Tudo isso aqui que eu defini para você, essa definição com alguns espaços vetoriais associados, uma certa decomposição ortogonal, ele pôs isso daqui de uma maneira unificada, onde você começa com uma certa coleção de espaços vetoriais, uma certa função que tem que satisfazer umas certas propriedades, né? Ele axiomatizou o negócio, né? E isso aí é o que se chama hoje em dia de análise, multi-resolution analysis. E isso daí te permite, dependendo da aplicação que você tem, né, de escolher uma certa base de wavelets que satisfaz essas 5, 6 propriedades que ele delineou para poder adaptar a sua situação, né? Esses wavelets aqui que estão marcados aqui do MEI da Adobe X, isso aqui não são figuras feitas do nada, não, né? São pegados esses, quer dizer, no momento onde eles encontraram, era uma coisa até mais empírica, mas depois que isso aí foi formalizado e unificado a teoria, você pode botar isso aí dentro do framework do Malá e ver que essas funções aparecem naturalmente, né, quando você escolhe os parâmetros da maneira adequada. Tá? A da Adobe X até onde eu entendo também, foi a primeira pessoa que construiu de fato essas bases de wavelets. Você vê que essa base aqui ela tem o problema de que ela não é suave, né? Então isso aí para algumas aplicações gera um problema. Você gostaria de ter bases de wavelets suaves, né? O MEI foi o primeiro que de fato propôs uma base de wavelets que era suave, mas tinha suporte infinito. A Adobe X propôs bases de wavelets que são suaves com suporte compacto. Isso aqui, na verdade, como eu falei para vocês, ela tem uma certa família de wavelets nomeadas depois dela, né? E essa daqui é só a primeira, mas à medida que você aumenta os parâmetros, você escolhe os parâmetros, ela vai mais suave, tanto quanto você queira. Se você botar na internet, Adobe X wavelets. Bem, isso aí são perguntas que até fogem do meu tá above my pay grade, vamos dizer assim, né? De dar uma opinião sobre isso. Mas, sim, eu acho que... eu não sei realmente da parte de escolha do prêmio, como foi feito e tudo. Certamente são 3 pessoas que têm um mérito científico inquestionável. Agora é uma questão de... não sei. A Ingrid Daubechies, por exemplo, ela estava... para este prêmio, eu sei que ela estava inelegível, porque ela havia sido presidente da AMU e talvez tinha participado dos comitês do Prêmio Abel anteriormente. Então, ela realmente estava, pelas regras do prêmio, ela estava inelegível para receber nessa oportunidade, né? Mas, assim... mas a Daubechies, eu acho que ela ganhou um prêmio importante também, pelo seu trabalho em wavelets há alguns anos atrás. Assim, não sei se... Eu não tenho realmente uma inclinação para entrar nesse mérito, nem tenho conhecimento suficiente sobre o trabalho deles. Assim, isso foi uma
uma tarefa que eu assumi, uma diversão bacana de ler um pouquinho sobre o trabalho do Meyer, que é um pouco mais, um pouco diferente do que eu faço, mas de qualquer forma foi uma diversão muito legal. Mas, assim, admiro, mas ainda estou, assim, com mais olhos de admirador do que olhos de crítico de cinema sobre o trabalho dele, assim. Não posso... Só admiro, não tenho condições de criticá-lo, de modo algum. Então, vamos agradecer de novo o Emanuel. Muito obrigado. Espero que tenha sido razoável. Então, agora teremos o Luiz Velho, vai falar sobre análise de multirresolução e aplicações da teoria de wavelets. Não, eu prefiro começar aqui. Bem, boa tarde. Fico contente de estar falando aqui e tenho a honra de falar depois do Marcelo e do Emanuel, que facilitaram o meu trabalho. O Emanuel falou uma porção de coisas interessantes que eu vou tentar complementar. Ele falou muito da história do Yves Meyer, e dessa trajetória, e deu detalhes fundamentais da contribuição dele para a teoria de wavelets, principalmente a parte contínua, e aqui eu vou falar mais da parte discreta de aplicação, com a observação de que essa apresentação ela foi elaborada inicialmente para explicar a matemática de wavelets para pessoas da área de computação e computação gráfica, né, visando implementar isso. Então a ideia é dar uma boa intuição dessa teoria brilhante que fez uma revolução na parte de aplicações. Então, eu queria só falar um pouquinho, complementando o que o Marcelo falou, né, das contribuições do Yves Meyer, né, quer dizer, ele teve, na verdade, esse prêmio recente, Abel, pela contribuição à teoria de wavelets, mas ele já tinha outros prêmios, né, o Emanuel citou, entre eles esse prêmio de Gauss pela parte em análise harmônica e outras contribuições, né. A outra coisa que eu queria colocar aqui é essa frase do Stéphane Mallat, que tem muito a ver com a última coisa que o Emanuel falou. Quer dizer, Stéphane Mallat, eu tive a sorte de conhecer o Stéphane Mallat, convidar ele para passar várias temporadas aqui no INPA, conheci ele lá no Courant Institute, e ele ajudou muito o nosso grupo aqui, desde que a gente montou o grupo, né, e ele tem essa frase aqui sobre o Yves Meyer, né? Diz que ele é um visionário e o trabalho dele não pode ser classificado como um trabalho de matemática pura ou aplicada ou de ciência de computação, mas é um trabalho fantástico e acho que todos nós, não só como cientistas, mas como seres humanos, o que a gente quer fazer é isso, né? Quer dizer, é dar uma contribuição legal para o mundo, né? Então, acho que o Yves Meyer conseguiu fazer isso, né? Não só com o wavelets, mas com outras coisas, né? E, em relação ao wavelets, a primeira coisa assim, é que eu acho que o Yves Meyer é um cara muito humilde e é um cara que tem muitos colaboradores e ele promove muitos colaboradores. E até comentando o que a gente estava discutindo aqui antes, eu acho que o Yves Meyer colocou assim, meio que um jogo de futebol, ele botou a bola ali para
o Malá chutar para o gol e a Ingrid também chutar para o gol, né? Então, ele trabalhou de maneira muito próxima com eles, né? Antes trabalhou com o Koifman, né? E assim, como se tivessem duas fases, né? A primeira fase do trabalho do Meyer, ele trabalhou indo da parte de análise harmônica, chegou nas wavelets contínuas, né? Isso já foi uma grande coisa, mas aí eu acho que a coisa que realmente me deixa assim, muito impressionado com uma construção belíssima é essa discretização, né, das wavelets contínuas para chegar a uma coisa que você consegue implementar de uma maneira praticamente ótima, assim, quase mágica. Isso eu vou tentar dar a intuição disso aqui, né? Então, isso ele fez logo depois e continuando a trabalhar com Koifman, mas também com a Dobzhansky e com o Stefan Malá, né? E isso tem muitas aplicações, né? Então, como eu estava falando, quer dizer, essa primeira parte do trabalho dele, né, quer dizer, ele foi o primeiro a construir uma wavelet, uma base de wavelets não trivial, né, diferente da wavelet de Haar, né, que é contínua, tem continuidade de ser infinito, né, ela não tem suporte compacto. E aí o ponto todo importante aí que eu enfatizo é o seguinte: ele definiu ela no domínio da frequência, né? O Malá, eu tive assim, o privilégio de ver como ele funciona. Assim, ele vê no domínio da frequência, pensa no domínio da frequência e faz tudo ali. Então, do mesmo jeito, o Meyer fez a mesma coisa, quer dizer, ele fez toda a construção no domínio da frequência e chegou na wavelet contínua, que é uma função assim, ela obedece uma série de condições para que tudo funcione e você tenha a transformada contínua de wavelet, né? Então, isso aqui é a definição, né, no domínio da frequência, né? E ele, assim, meio que, por intuição, chegou nessa construção, né? E aí o grande problema que existia é, assim, como é que você discretiza isso, né? E isso aqui é a função no domínio espacial, no domínio do tempo, né? E é uma função que ela estende para o infinito, né? Mas é uma função que ser infinito diferenciável, né? Mas você tem que partir disso aqui para chegar nisso, né? E também, em termos computacionais, não é simples de você operar com isso em aplicações, né? Então, a grande questão aí primeiro, como é que você discretiza essa transformada contínua de wavelets e depois, como é que você tem um método sistemático para construir wavelets exatamente como o Emmanuel falou, que as aplicações diferentes precisam de bases diferentes, né? É uma coisa que a teoria de Fourier não dá, né? E isso é uma das coisas assim, incríveis que a teoria de wavelets dá. A Ingrid criou essa família, mostrou que você tem uma porção de possibilidades ali dentro, e o que permite fazer isso exatamente vem nessa construção, que é a análise de multirresolução. Então, a análise de multirresolução, ela dá as duas coisas: como discretizar e como você construir o wavelet de maneira intuitiva, podendo transitar entre o domínio da frequência e o domínio do tempo, porque eles exploraram muito o que os engenheiros fazem, porque os engenheiros de sinais, eles trabalham com filtros, né, no domínio da frequência, mas tem todo um ferramental ali muito intuitivo, que pode ser associado com as aplicações, né? Então, o que eu vou falar aqui é mais da parte da análise de multirresolução. Não vou falar tanto da maneira como você consegue escolher diferentes wavelets e qual é a metodologia para fazer isso, mas isso existe. Você diz, eu quero uma wavelet que tem um suporte tal, que tem essa propriedade tal, você chega lá e você acha ela, né, com uma metodologia, com princípios, né? Então, esse trabalho da análise de multirresolução foi, eu diria assim, principalmente uma contribuição do Yves Meyer com o Stefan Malá, vindo do trabalho anterior com outros colaboradores, Koifman, a Ingrid, e assim, eu diria que isso aí assim, são os fundamentos do processamento de sinal moderno, né? E como a gente já falou aqui várias vezes, tem muitas e muitas e muitas aplicações na ciência e na engenharia, né? Então, eu queria agora concentrar exatamente nessa parte, que é
explicar um pouco, né, quais são os princípios matemáticos que estão por trás da análise de multiresolução e ligar isso exatamente com essa parte, que é a parte de processamento de sinais, né, teoria de filtros e tal, que já é uma coisa aplicada, né. Então, eu vou falar um pouco de espaços de escala, que é onde tudo começou, né, e aí depois definir a análise de multiresolução e falar como é que você sai, né, da análise de multiresolução, da definição matemática, para chegar na transformada rápida de wavelet, que, assim, se a gente acha interessante a transformada rápida de Fourier, né, a transformada rápida de wavelet é muito mais interessante ainda, e eu vou mostrar como é que isso se liga com essa parte de teoria de sinais e filtragem, e mostrar exemplos numéricos simples, assim, também usando a wavelet de Haar, porque é o que é fácil de mostrar, né. Então, primeiro eu queria falar de escala, né, porque, na realidade, tudo começa com isso. E eu acho que uma coisa importante é o seguinte, é que, na verdade, não só do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista de aplicações, a escala é o conceito natural para o que a gente quer trabalhar, porque, se for pensar em termos do mundo físico, né, a gente precisa fazer medidas e coletar dados, né, então a gente vai fazer isso numa certa escala, né. Então, isso é natural. Por outro lado, para o ser humano, a gente está falando de imagens e tal, a nossa percepção está ligada com escalas, porque você pode olhar no microscópio, pode olhar em geral, pode concentrar a atenção numa pessoa, num grupo de pessoas. Então, isso é uma coisa que é muito natural perceptualmente, né, e ela leva naturalmente para aplicações, porque esse tipo de foco numa certa escala está ligado com coisa de aplicações, com o que a gente vai calcular, né? E aí a matemática a gente usa isso, unidades diferentes e coisas assim, né? Então, entrando direto no assunto, quer dizer, um espaço de escala, né? O Emmanuel já introduziu isso muito bem, né? Quer dizer, a gente tem uma função de escala e tem esse operador de dilatação, né? Que ele faz o seguinte, quer dizer, ele muda, né? Vamos dizer assim, o tamanho da função e, ao mesmo tempo, para você poder fazer uma matemática correta ali, ele faz com que a integral da função se preserve, né? Aí você consegue fazer as contas de maneira muito simples. Então, você tem exatamente a sua escala aqui e aqui. Então, à medida que ela vai encurtando, ela vai aumentando para a área dela aqui ficar a mesma, né? E aí, com isso, com essas funções, você consegue, com transladados dela, criar uma base de um espaço de aproximação, numa certa escala S. E nota que, por enquanto, esse S aqui é uma escala qualquer, né? Então, pode variar continuamente o S, tá? Então, tem toda uma teoria muito bonita também, que a gente estudou muito aqui no IMPA, que é a teoria de espaço de escala. Isso é muito usado em visão computacional, etc., né? Então, tudo parte daí. E aí, quer dizer, você pode, com essa definição de função de escala e uma base num espaço de escala, num espaço de aproximação, a gente pode assim, aproximar funções, quer dizer, ter a representação de uma função, né, numa certa escala, simplesmente fazendo a projeção ortogonal dessa função, né, na base, né, e aí você tem um operador de representação que é simplesmente o resultado do produto interno aqui, né? Então, isso é a representação daquela função, que é uma coisa discreta, mas aquilo assim, a função, né, nesse espaço de escala. E para reconstruir, simplesmente você faz a combinação linear aqui dos elementos da base, matemática simples e intuitiva, né? E a gente tem de volta uma função contínua, que é a função que a gente consegue representar naquela escala, né? E aí nota que tem uma coisa interessante, que isso aqui já dá uma certa localização, porque se você define essas funções assim, quer dizer, o coeficiente desse elemento vai me dizer o que está acontecendo na função nessa posição aqui, nesse lugar, né, no domínio, né? Então, o ponto todo aí é que, como o Emmanuel notou bem, quer dizer, isso é numa escala só, né? E as coisas que a gente lida têm escalas diferentes, né, variando espacialmente, por exemplo, né? E aí, assim, se for pensar, por um lado, quer dizer, em termos
da representação, a gente tem uma relação de escala com resolução, né? Porque a gente pega uma certa escala, eu vou criar minha base ali, vou ter uma resolução que é exatamente o número de elementos que eu tenho, né? Então, que são as amostras ali. Então, isso tem a ver com o que a gente chama de amostragem generalizada e coisa assim, né? Por outro lado, que a gente precisa representar coisas em múltiplas escalas, né? Então, o que a gente poderia fazer, na verdade, é usar todas as escalas. Se você tem um budget infinito, você faz isso e, de fato, a teoria toda de espaço de escala, ela é toda baseada nisso. Você simplesmente calcula todas as escalas, né? Se você está pensando só em termos de assim, matemática pura, você faz isso muito bem. Você pode discretizar de alguma maneira e tem como trabalhar com isso. E tem muitas coisas bastante interessantes nessa área. Mas a gente não tem aquela coarseness, não tem aquela economia, né, e eficiência que a gente gostaria de ter, né? E aí, para isso, vem a análise de multiresolução. Então, a análise de multiresolução pode ser resumida nisso aqui. É muito interessante porque essa definição ela é muito intuitiva e capta exatamente todas as propriedades. Quer dizer, essencialmente, você tem uma sequência de espaço de escala, VJ, agora aqui o J é o inteiro, e isso aqui, na verdade, a gente vai ver, ele vai entrar exatamente na escala aqui, tá vendo? 2 elevado a J. Então, não é mais um S, é um 2 elevado a J, e a gente tem realmente uma discretização da escala. E a outra coisa é o seguinte, a gente tem aqui 5 axiomas, e eles são interdependentes. E eu, na verdade, vou analisar esses axiomas juntos para mostrar exatamente essa interdependência e mostrar como é que essa construção funciona. Quer dizer, então, na verdade, o primeiro axioma é de inclusão, quer dizer, a gente viu que esses espaços são aninhados, né? O outro é a relação de escala, que a gente também viu isso antes, né? E aí tem esses de densidade, maximalidade e principalmente a base de escala, né? Então, se a gente pegar o axioma 1 e 2, a gente tem o que é chamado de relação entre duas escalas. Isso é uma coisa que eu vou usar muito daqui um pouco para frente. Quer dizer, então, como o Emmanuel notou muito bem, quer dizer, se você tem, né, uma escala mais grosseira e você pega uma escala mais fina, né, esse espaço aqui está contido nesse, né? Por outro lado, se você tem uma escala mais fina aqui, quer dizer, você pode escalar ele, mudar de escala e vai ter uma outra escala, né? Nota que aqui é uma função diferente, eu estou mudando aqui, estou realmente escalando a função, né? Então, isso aqui mostra essa coisa da relação entre os espaços e relação entre as funções nos espaços, né? E aí, essa parte de completude, que se a gente juntar o axioma 3 e o 4, quer dizer, a gente tem, na verdade, garante que com esses espaços de aproximação, né, a gente essencialmente consegue cobrir todo o espaço, por exemplo, L2 de R, né? Não fica nada de fora, né? Isso que ficaria de fora é a função constante, né? E isso já garante assim, que a gente tem uma coisa para representar, né, um espaço de funções, né, que é o que interessa para a gente, né? E aí, se a gente junta o axioma 5 e o 2, a gente tem exatamente a base de multiresolução. Porque o 5 é a base de um espaço, né? E aí o que diz o seguinte, uma única função, que essa função φ, né, ela gera a base de toda a análise de multiresolução por translações e dilatações, né? E no caso aqui são translações e dilatações inteiras, né? E o que é importante aqui, que faz com que os wavelets difiram muito de todas as outras tentativas anteriores de fazer essa localização, é que você tem essa adaptação, porque na hora que você aumenta, né, a resolução, né, a base ela vai se adaptando. E aqui, por exemplo, você tem, para cobrir essa região aqui, né, mais funções, aqui menos funções, a função fica menor ou maior. Então, ela se adapta, a própria base se adapta ao que você quer analisar, né? E aí o ponto interessante é o seguinte, eu falei de análise de multiresolução, a gente não chegou em wavelets. Então, como é que a gente tira o wavelet disso? Isso aqui é a grande sacada, o Emmanuel deu uma pitadinha do negócio, eu vou só completar. Como
O Manuel fez o que o Meyer faz, botou a bola assim, eu vou tentar chutar lá para o gol. Então, da análise de multiresolução, a gente viu que se a gente passa de uma escala grosseira para uma escala mais fina, né, não tem problema nenhum. Mas o problema é quando eu passo de uma escala mais fina para uma escala mais grosseira, né, quer dizer, eu não consigo representar essas coisas mais finas na escala grosseira. Eu tenho uma perda de informação, eu não quero perder essa informação. Então, como é que você vai fazer isso? Aí, o que o Meyer e o Marra fizeram, vamos pegar os espaços complementares, né? E aí, a intuição disso é o seguinte, quer dizer, o que você tem entre uma escala e a outra, né, que você não consegue representar, né? E como é que a gente vai registrar isso? Quer dizer, então, se você pega o complemento ortogonal, você vai ter exatamente isso. Quer dizer, então, essencialmente, isso seria a diferença, né, de informação entre um espaço que tem uma escala mais grosseira e um espaço que tem uma escala mais fina. Ou seja, são os detalhes que existem, né, no espaço de maior resolução que não podem ser representados no espaço de menor resolução, né? E aí foi exatamente como ele definiu. Quer dizer, o espaço de wavelets é exatamente o complemento ortogonal do VJ no VJ-1. E aí, obviamente, com essa definição, só pela definição, você está dizendo, o VJ-1 é a soma direta do VJ com WJ. E, consequentemente, qualquer função, se eu projetar na base desses espaços, eu tenho isso como uma soma mesmo, né? E aqui é um exemplo ilustrativo só mostrando isso em termos vetoriais, mas vocês entenderam a ideia, né? E aí o que é bonito dessa base de wavelets é que, por causa disso, né, porque esses espaços são mutuamente ortogonais, né, a gente tem uma decomposição de L2 perfeita, exatamente em soma direta, né? E isso é uma representação completa, não tem nada, não tem erro de aproximação, não tem nada. Bom, isso aqui você pode ir para o infinito, mas essencialmente você tem tudo, né? E aqui a gente tem a coisa que é importante, quer dizer, essa função, né, que é a psi, né, é a base de wavelets e ela herda do mesmo jeito que a gente vem aqui, né, e tem uma base de escala, né, com essa definição a gente tem a base de wavelets gerada a partir de uma única função, né, psi. E aí tem uma coisa que eu gosto de brincar, que assim, isso é um trabalho de Deus, né, porque a mulher veio da costela do homem, né? Então a gente disse que isso aqui é a wavelet mãe, né? Então você tinha que ter um Adão ali, uma base de escala pai, para você pegar ali e tirar a wavelet mãe que faz todas as coisas e que cria e tal, né? Então, e vem naturalmente da construção, né? E aí você tem a decomposição de multiresolução, que na verdade junta essas duas coisas, né? Um casal ali, né? A base de escala e a base de wavelets. Então, você tem essa sequência aqui que é encaixante, né? E é super redundante, né? Mas você tem o complemento ortogonal, né? Que está between the cracks, né? Que são as wavelets. E aí, com isso, você consegue pegar qualquer função em qualquer ponto aqui desse espectro aqui, né? Sem trocadilho, e eu consigo, se eu vou aqui para uma coisa que está muito fina, quer dizer, essencialmente eu conseguiria eliminar qualquer resíduo, mas se eu paro em algum ponto, isso é importante computacionalmente, eu vou ter a projeção em todos os espaços de wavelets e vou ter um resíduo que fica em alguma escala ali inicial, né? Que eu vou parar ali e deixar uma coisa muito grosseira, né? Isso computacionalmente também é muito importante, né? A gente vai ver. Então, isso aí essencialmente é todo o esquema que a gente, a Adobe Stick costuma chamar isso de multi-resolution ladder, né? Uma escadinha que você vai encaixando as coisas, né? Então, isso aqui que vai dar todo o esquema computacional nosso. E aí eu só queria também fazer uma observação aqui, que é uma observação que qualquer coisa computacional com wavelets, né, ela tem que ser definida de maneira recursiva, né? Então, a gente tem essa escadinha e a ideia é a gente subir um degrau de cada vez, né, e de uma maneira recursiva, né? O Strang tem essa frase no livro dele, ele diz, olha, se você está trabalhando com wavelets e você não está fazendo uma coisa recursiva, você está errado,
apaga tudo e começa de novo, né? E a gente vai ver que tudo aqui é baseado em recursão. Isso é muito bom para a computação, porque toda a teoria de computação é baseada nisso, funções recursivas e coisas assim, né? E exatamente isso vem na construção original do espaço de multirresolução. Então, o que eu vou tentar falar aqui rapidamente é exatamente desses operadores de duas escalas, que conseguem fazer essa recursão para a gente andar nessa escada, né? Então, a ideia é o seguinte: a gente vai operar diretamente na representação discreta, né? Então, a gente tem operadores discretos, a gente tem a representação discreta, e a gente quer andar entre níveis adjacentes, né? No caso, nível J e o nível J mais 1. E se a gente iterar isso, a gente está fazendo recursivamente, está andando recursivamente. Então, essencialmente, a gente vai ter um operador que passa, né, de um nível mais fino para um nível mais grosseiro, e um operador que passa de um nível mais fino para exatamente o complemento ortogonal, que é o detalhe, né? E isso que é a chave para a computação eficiente, e isso é uma coisa que é definida recursivamente, né? Então, essencialmente, os operadores de duas escalas são baseados nas equações de dilatação, que exatamente é o centro da função de escala, né? Então, você pode ver o seguinte, quer dizer, se eu tenho esses espaços são encaixantes e eu tenho uma função que é a base do espaço, eu consigo representar qualquer função aqui, inclusive a função da base do outro espaço, né? Então, se eu pego a representação aqui, eu tenho esse produto interno aqui, que é esse número H, é exatamente a relação entre a base de um espaço e a base do outro espaço. E eu consigo representar ela aqui, porque, obviamente, ela está ali dentro, né? Então, isso aqui é essa relação de dilatação para a função de escala. E nota que aqui eu tenho a φ e aqui eu tenho a φ. Mas eu poderia pegar qualquer outra função que mora nesse espaço, em particular a base do complemento ortogonal, que é o wavelet. Então, se eu fizer isso com o wavelet, eu vou ter a mesma coisa, em vez de eu ter esse H, eu tenho esse G, que é a relação entre a função de escala mais fina e a wavelet mais grosseira, tá? E aí eu tenho nota que isso aqui é uma definição da função, tá? Então, o que eu posso fazer é generalizar isso para as funções mãe e pai, né, da própria análise de multirresolução. E aí, o que é interessante, que eu acho que é importante notar aqui, é o seguinte, que aqui a gente tem uma definição da função de escala, que é uma definição reflexiva. Então, essas equações, onde você tem uma coisa que você quer calcular que está dos dois lados da equação, são as grandes coisas da matemática, né? E aí, porque isso aqui já está definido, né? E isso foi uma das coisas que a Dobitsch explorou muito, porque, na realidade, para mim definir uma wavelet, uma função de escala, eu só preciso desses números aqui. Não preciso de mais nada, tá? E isso aqui eu posso controlar, se eu sei o que esses números significam, eu sei como fazer de uma maneira metódica a transformada de wavelet, junto eu ganho de graça a função de escala, né? É aquela coisa, se você consegue, num casal, né, ter a simpatia de um, o outro também vem junto naturalmente, né? E aí, em geral, né? Então, assim, aqui, outra coisa que eu queria falar que mostra muito assim, a relação entre a função de escala e a wavelet é que aqui a função de escala é definida de maneira reflexiva, né? Mas aqui não. Aqui exatamente a questão da costela de Adão. A wavelet é definida em função da função de escala, tá? Ela está aqui, é definida por essa série G aqui, mas quem está aqui é a função de escala, né? E se a gente for ver isso em termos de imagens, aqui eu estou pegando uma wavelet que é linear, né, baseada na função de escala chapéu, né, essa função reta. Então, aqui são esses coeficientes H e G, né, e nota que elas são definidas em termos de dessa função, que é a função de escala mais grosseira, né, escalada e transladada, né. E nota também que aqui é um negócio muito interessante, né, aqui eu tenho números negativos, isso aqui lembra uma derivada, né, e aqui não, né. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco.
Então, o que a gente quer agora, o nosso objetivo é, com essa intuição toda e com essas relações, criar esses operadores H e G, né? Então, para fazer... Nota que isso é muito importante computacionalmente, porque eu vou conseguir fazer toda a operação nesses espaços simplesmente fazendo contas com os operadores que são discretos, né, dentro da representação. Eu não preciso chegar nas funções. Tudo que eu preciso são dessas séries H e G que definem as funções. Então, imaginando aqui como é que isso funciona, quer dizer, eu tenho a representação da função no espaço, tenho a representação da função no outro espaço, né? E tenho aqui, quer dizer, eu posso, exatamente pelas todas as propriedades de linearidade aqui, eu posso tirar esse somatório para fora. Então, isso aqui é a sequência da representação da função no espaço VJ, e aqui é a sequência da representação da função no espaço VJ-1, né? E isso aqui não só define as funções, como essa sequência define esse operador que vai fazer a mudança de representação de uma função num nível para o outro. Isso, a gente trabalha muito com isso, é essencialmente uma convolução discreta seguida de uma decimação, porque eu não preciso de todos os coeficientes. Então, aqui, está vendo, é K, aqui é 2K. Então, eu simplesmente estou jogando fora uma parte da informação, porque eu estou mudando, né, para um espaço mais fino para um espaço mais grosseiro, né? Mas o importante aqui é que isso aqui é uma conta muito eficiente, né? E eu não estou perdendo nada, eu estou simplesmente mudando a representação. E eu posso fazer a mesma coisa para o espaço de wavelets, simplesmente aqui botar a base de wavelets, né, e faço a mesma coisa e eu tenho esse operador de convolução discreta exatamente igual, só que em vez de passar para o espaço de aproximação, né, está passando para o espaço de detalhe. Ok? Aí com isso a gente tem a decomposição de wavelets de qualquer função que eu mostrei ali antes. Quer dizer, eu vou assumir que eu tenho uma função que mora em algum VJ, vou assumir que eu já conheço essa representação, que muitas vezes, no caso prático, é dado, por exemplo, eu tenho uma câmera, a câmera está fazendo essa convolução, porque o sensor da câmera faz aquela integração, essa integração aqui. Se eu não tenho, eu faço a integração na mão, né? Mas é só para a representação inicial. Aí daí eu aplico os filtros, né? Eu faço essas convoluções aqui discretas, que são muito eficientes, e eu tenho os coeficientes todos da representação na análise multiresolução, né? E nota que eu tenho informação redundante, porque isso aqui é redundante, mas isso aqui não é. Então, o ponto todo aí, a gente vai ver daqui a pouco, é como é que a gente reconstrói a partir disso. A gente vai ver o seguinte, que eu posso jogar fora tudo isso aqui, ficar com isso aqui, eu tenho tudo. Então, o ponto todo é esse. Então, eu tenho que saber ir da parte grosseira para a parte de detalhe, né? Quer dizer, eu tenho que juntar essas coisas aqui, a parte grosseira e detalhe, para chegar na coisa mais fina, né? E aí, também é bastante intuitivo. Quer dizer, imaginando que eu tenho uma função aqui, né, que tá que tem mais detalhe e tem os coeficientes dela aqui, né, eu sei que eu posso, como esse espaço é formado pela função de escala mais refinada e o complemento ortogonal, eu posso representar nessas duas bases aqui, né? E aí eu posso tirar isso aqui para fora da integral, aqui do produto interno, e aí eu tenho aqui a sequência de representação no espaço de escala e aqui no espaço de wavelets. Só que esses números aqui, exatamente o que a gente viu antes, são aquelas relações de escala dupla. É a relação da função de escala num nível com outro nível e da wavelet num nível com outro nível, com a função de escala no outro nível. E exatamente é a sequência G e H de novo, né? Então eu consigo reconstruir, né, a partir do coeficiente numa escala mais grosseira e do detalhe chego na escala mais fina. E isso aqui exatamente é o operador de reconstrução, tá? E essencialmente isso em termos de filtragem é uma expansão e uma convolução de novo, ok? E aí a gente tem exatamente a reconstrução de wavelets, quer dizer, eu parto da representação, que é um resíduo, que é a escala mais grosseira que eu parei ali em algum momento, e tenho todos os detalhes de wavelets, aí eu pego isso aqui com isso aqui, faço aquela operação usando o filtro H e G e tenho esse nível. E aí vou reconstruindo, aí aqui eu tenho a função original. Ok? Então isso é um negócio lindo porque é simétrico, né? Eu consigo
andar na... Isso a gente chama isso de espinha de peixe, né? Eu pego a espinha de peixe de um jeito ou do outro e, por um lado, é para criar a representação, por outro lado, é para reconstruir, né? Então, eu queria agora mostrar como é que isso funciona no domínio da frequência, né? Quer dizer, para dar uma intuição disso, né? Exatamente voltando para a análise de Fourier, né? Então, eu queria olhar esses dois operadores HG no domínio da frequência. A gente vai ver que eles são filtros discretos, né? E a gente vai ver que a wavelet, que isso aqui, na verdade, é a transformada rápida de wavelet. Eu só não mostrei a implementação, mas qualquer pessoa que trabalha com computação, vendo essas contas todas, escreve um programa, até em Basic, e faz, né, a transformada rápida, e é muito eficiente, né? Mas aí eu quero mostrar que essa transformada rápida de wavelet, ela, na realidade, é o que a gente chama, em teoria de filtragem, de filtragem subbandas, né? E aí, exatamente isso aqui, como eu falei, leva todo um arcabouço ligado com o processamento de sinais para você criar as funções de wavelets e diversas maneiras de implementar, né? Inclusive em hardware, né? Fazer chips, né, de processamento de sinais para isso, né? E atualmente isso é muito fácil de fazer. Então, a gente for pegar aqui os operadores HG, né, a gente vai ver que, pegando, né, essa série aqui, né, e pegando a chamada função de transferência, né, isso aqui vai dar essa função, que é uma função que é 2π periódica, e isso aqui é um filtro discreto, né, e que isso aqui, no caso, é um filtro passa-baixa, vai deixar passar as frequências baixas e vai cortar as frequências altas, só que no domínio discreto, né? Por outro lado, se a gente pegar essa sequência G, que eu falei que parece, né, o operador ali parece com o operador derivada, né, a gente vai ver que se a gente pegar a resposta de impulso aqui, está vendo, tem números negativos, né, isso aqui vai dar uma função de transferência com essa cara aqui, também 2π periódica, que é um filtro de passa alta, né? Mas aí, quando a gente coloca isso na análise de multirresolução, a coisa muda de figura, porque o que é interessante é isso aqui, ó. Aqui eu tenho a banda de frequência, né, num nível de resolução mais fino, né? E aí eu tenho a banda de frequência num nível de resolução mais grosseiro, mas eu tenho espaço ortogonal que está aqui, e que o nosso filtro é um filtro de passa alta. Mas como ele está aqui dentro, ele vira um filtro passa-banda. Mas ele só funciona aí se estiver dentro da análise de multirresolução. Tá ok? E aí nota que isso aqui é exatamente, se eu somar isso com isso, vai dar isso. Aquela soma direta funciona aqui também, né? E aí, na teoria de filtragem, tem isso que é o chamado bancos de filtros 2 canais, né? Então, eu tenho o sinal que vem aqui, eu tenho o banco de análise e o banco de síntese. Então, o banco de análise, ele cria, no caso, a representação, e o banco de síntese faz a reconstrução. Então, isso aqui seria a transformada direta de wavelet, isso aqui é a transformada inversa de wavelet, né? E, essencialmente, o sinal passa aqui, ele vem para cá, tem esses coeficientes e vem para cá. Então, isso aqui é um nível, a gente está andando um nível naquele multi-resolution ladder, né? Mas, para fazer realmente a wavelet completa, a gente faz isso aqui, a gente usa a recursão, que é o que o Strang falou, quer dizer, eu tenho os mesmos filtros, né, que eu vou aplicando só no lado da escala, e vou colocando aqui. Então, qualquer ponta que eu pego como a cópia disso, coloco aqui, e tenho quantos níveis eu quiser, e também funciona do mesmo jeito, né? E aí, se a gente for olhar como é que isso divide a frequência, né, a gente vai pegar e ver isso, quer dizer, que eu tenho as bandas de frequência aqui, e eu vou, na verdade, tendo... se eu for levar isso aqui infinitamente, eu vou ter, na verdade, aqui, essencialmente o DC, que seria a média da função, que exatamente está fora do espaço ali, né? E é muito útil, porque muitas vezes eu quero chegar até um ponto que eu tenho mais ou menos a média da função para fazer alguma coisa com aquilo ali. Então, aquele resíduo a gente usa para alguma coisa. Igual, sei lá, quem trabalha com cana-de-açúcar, né, vai tem um bagaço, aquele bagaço serve para muita coisa, né? E aí, para implementar isso, a gente, por exemplo, se você quer implementar isso no MATLAB, a gente vai ver aqui que simplesmente você vai pegar aqueles coeficientes e fazer multiplicação de matriz por vetor, né? Então, aqui, essencialmente, é isso, quer dizer, o operador de convolução e decimação
eu posso pegar isso aqui, é a convolução, o Diego gosta muito disso, né? E aqui é o operador de decimação. Eu junto esses dois e tenho exatamente essa matriz aqui, que exatamente vai fazer a implementação, né, dessa primeira parte, né? E aí, para mim criar, né, obviamente aqui para fazer o inverso, né, que eu vou ter o upsampling, a coisa, eu faço o inverso dessa operação, vou ter o operador de inserção, né, com matrizes parecidas com essa. E aí eu tenho, né, a parte de análise, né, eu tenho dois filtros, né, o filtro H e o G, então eu junto essas matrizes, porque nota que eu parti aqui dessa matriz que, no caso aqui é quadrada, e cheguei com uma matriz que não é, né, mas eu tenho duas dessas, então eu junto as duas, né, e aí eu tenho exatamente a parte de análise, né, então eu tenho os coeficientes, aqui nota que aqui são os coeficientes na resolução alta, aí eu dividi esses coeficientes em coeficientes na resolução baixa e os wavelets, né, e aí até se eu não soubesse fazer a reconstrução, só com essa coisa de matriz, se eu calcular a inversa disso aqui, eu já tenho a volta, né? E, na verdade, muita gente em computação gráfica usou isso, porque quando você estende o wavelet, porque aqui a gente está trabalhando em espaços muito simples, né? Na reta, coisa assim. Mas se eu botar isso em uma variedade, aí não é tão fácil fazer isso, né? E aí o pessoal que trabalhou em botar o wavelet para superfícies, né, calculando essa inversa aqui, tá? A outra coisa que é importante notar é o seguinte, que isso aqui que a gente chama em teoria de filtragem de amostragem crítica, quer dizer, assim, você tem uma reconstrução perfeita e você troca 6 por meia dúzia literalmente, você não, não tem exatamente a mesma quantidade de informação representada de um jeito diferente. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui, quer dizer, isso aqui na verdade é só mostrar como é que você pode fazer a decomposição e a reconstrução, né? E aí, assim, como eu falei, você consegue fazer tudo isso usando uma implementação com matrizes, coloca isso no MATLAB, você pode fazer isso computacionalmente, tem várias maneiras de fazer, né? Mas o que eu queria mostrar aqui é como a intuição disso, na verdade, no fundo, é uma mudança de representação, e nas aplicações o que a gente vai querer fazer é interpretar esses coeficientes, né? E cada coeficiente vai ter um significado diferente dependendo da base do wavelet que a gente está usando, né? Então, essencialmente, eu vou voltar, né? A gente, como diz um amigo meu cineasta, né, esse seminário aqui é redondo, né? Você começou com Haar, eu vou terminar com Haar, né? Então, pegar Haar e mostrar exatamente todos os passos aqui, mas quero terminar mostrando como, no fundo, isso é uma mudança de base de uma maneira muito natural. Então, está aqui, não preciso falar mais, né? A função de escala de Haar e a wavelet de Haar, né? Aqui são os coeficientes dos filtros, né? Isso aqui seria a transformada, né? Imaginando que essa é a representação, a saída, né? E aí, olhando a representação, está vendo aqui, nota que eu tenho exatamente a representação, aqui é a base de escala, né? Aqui são as bases de wavelets e aqui a base de escala mais grosseira, que é exatamente a média, né? E aí, em termos de matrizes, seria isso aqui, né? Eu tenho esses números, mas o interessante é notar isso aqui, ó, que a representação é como se eu tenho esses coeficientes aqui, com esses elementos aqui, que isso aqui é como se fosse uma wavelet, aqui uma outra wavelet, aqui outra wavelet e aqui a função de escala, né? Então, a representação é a função como está mostrado aqui, né? Então, no fundo, isso aqui, na verdade, é uma mudança de base. Estou mudando da base de escala para a base de multiresolução. Então, eu tinha essa base aqui e mudei para essa base, né? Então, isso aqui é a coisa bonita, né? Aí, a gente falou, bom, dá para fazer uma porção de wavelets diferentes, tal, a Adobe X fez isso, né? Mas tudo que a gente fez aqui é parte do princípio que a gente está trabalhando, né, com complemento ortogonal, né, e bases ortonormais, né? Então, já melhorou muito, porque a gente tem várias bases ortonormais que dá para fazer isso. A Adobe X tem aquela família e tal. Mas, se a gente quiser mais flexibilidade, onde é que a gente vai? Continuando isso, a gente vai para as wavelets bi-ortogonais. Aí eu não vou falar disso aqui, é só para terminar, porque o Meyer também deu contribuições importantes nisso. Quer dizer,
como eu falei, ele tem a primeira wavelet contínua, né, não trivial. E ele também foi fez uma das primeiras wavelets biortogonais não triviais. E é exatamente assim, a ideia que... por que é importante ter wavelets biortogonais? Porque, essencialmente, ela tem todas as vantagens de uma base ortogonal, mas tem muito mais flexibilidade e tem muitas bases. Porque, no caso, aí você, em vez de ter uma base só, você vai ter bases duais, né? E aí você pode usar uma base para representar e outra base para reconstruir. Isso aqui, inclusive, é intercambiável. Eu posso usar que eu usei, posso uma hora usar essa aqui para reconstruir, essa para representar, porque tanto faz, né? Isso, como eu falei, computacionalmente, essencialmente, é igual tudo que eu falei, só que em vez de você ter uma única wavelet mãe e uma única função de escala pai, você tem um par de wavelets mãe e um par de funções de escala, né? E você tem muito mais graus de liberdade para construir essas bases, aí você realmente, acho que é aquela coisa assim, não dá para pedir mais, né? E aqui, exatamente, são as wavelets biortogonais do Meyer, né? Aqui é uma das funções de escala, e aqui uma das wavelets, e aqui são os filtros, tá vendo? Aqui eu tenho o H e o G, aqui já são dos dois, né? Então esse aqui é o G e o G-til, né? Da função e da primal e dual, e aqui o H e o H-til da função primal e dual. Então é isso, agradeço a atenção de vocês, né? Espero que eu tenha mostrado que assim, essa contribuição do Malá é realmente muito incrível. Esse trabalho, como o Luiz mencionou, a gente começou aqui no colóquio, né? Até bastante apropriado, né? A gente está comemorando 60 anos de colóquio, né? E depois a gente levou para o SIGGRAPH esse curso. Ele teve uma das melhores avaliações do SIGGRAPH e ajudou muita gente a colocar o wavelets em trabalhos de computação gráfica e processamento de imagem. Obrigado, gente. Muito obrigado, Luiz. Comentários, perguntas? Oi? Você terminou o curso do SIGGRAPH? Com Jonas. Porque no começo o Luiz Henrique mostrou o livro, né? Que foi um livro que, na verdade, foi, acho que o segundo livro dessa série da Springer, né? Então a gente tinha, na verdade, assim, começou com notas desse curso, quer dizer, a gente primeiro fez notas de um curso que a gente deu no Visgraph, depois a gente pegou essas notas e transformou numa proposta de curso para o colóquio e tinha um livrinho do colóquio. Aí a gente pegou isso e transformou aquela coisa, né, do padeiro, né, vai batendo ali, a massa vai crescendo e tal, né? E aí a coisa foi, assim, a gente foi ganhando massa crítica e amadurecendo as coisas, e a gente propôs esse curso para o SIGGRAPH, né? E fez umas notas muito boas, depois melhorou, e a gente acho que teve umas 5 vezes que a gente apresentou esse curso lá. E aí depois de um certo tempo eles queriam um curso mais condensado, a gente fez uma versão condensada, e a gente ficou com esse material, eu uso esse material às vezes mini curso e coisas assim, e aí, mas nunca tinha sido publicado mesmo, né? Aí quando apareceu essa série a gente teve a oportunidade de publicar, e assim, é um testemunho aqui, como eu falei, o Meyer gostava de trabalhar com colaboradores e tal, né? E dava muito crédito aos colaboradores, quer dizer, acho que tanto eu quanto o Jonas temos essa característica, eu gosto muito de trabalhar em colaboração, e esse trabalho assim, realmente assim, foi uma sintonia assim, perfeita entre assim, a minha colaboração com o Jonas, desde que a gente começou a trabalhar aqui no IMPA, né? E tudo encaixava certinho, né? Igual a wavelet e a função de escala aí na análise de multiresolução, né? Então, assim, o crédito dessas ideias aqui assim, vai muito para o Jonas também. Então, queria agradecer o Luiz e o Emanuel e o Marcelo pela participação e vocês pela presença. Muito obrigado. Obrigado.